Dentro de, dentro de nós existe uma sombra, ela faz parte de nós. A nossa sombra é tudo aquilo que a gente tem, que a gente nega. Aquele ladinho que a gente não gosta de ver, mas ela existe dentro de nós e ela governa em segredo tudo que a gente não admite para nós mesmos que temos. As nossas raivas, a nossa ansiedade, a nossa preguiça, a nossa inveja, nosso ciúme, a nossa vaidade excessiva, os nossos vícios, as nossas compulsões, a maneira como a gente reage a um não, a uma contrariedade. E a gente faz de conta que não. A gente sempre quer fazer de conta que a gente é perfeita, santa, benevolente, sempre amável e calma, sempre paciente. Nós sempre queremos passar essa imagem, mas quanto mais a gente foge da nossa sombra, mais ela consegue crescer e ficar lá dentro, se nutrindo de todas essas coisas que a gente faz de conta que a gente não tem, mas a gente tem. E a gente não olha. E se a gente não olha, a gente não traz a luz para o tratamento, a gente não cuida. A gente foge. E a gente foge do quê? Daquela palavrinha que se chama despertar. Mas, nos nossos momentos de fraqueza, principalmente, a gente se descontrola e a gente perde a força de nos controlar, né? Controlar a sombra. E aí é o momento quando a gente enfia o pé na jaca, a gente come demais, a gente bebe demais, a gente recai no vício e tudo aquilo que a gente já se prometeu mil vezes que a gente não vai repetir, não vai fazer, não vai mais validar, não vai mais acreditar. Não vamos comprar mais uma blusinha no crédito, sendo que a gente já tá até, né, pra lá da nossa cabeça de dívida com cartão. Essas coisas, gente. E eu não tô falando como se eu não tivesse este problema. O problema tá em todos nós. Nós estamos aqui justamente para aprender a equilibrar, não é eliminar. É olhar para nossa própria sombra, o nosso lado sombra, porque ela tem muito a nos ensinar de quem somos. Mas como a gente não olha, a gente não traz a luz, a gente não entende, a gente não estuda e a gente não dá chance de realmente aprender o que elas vieram nos ensinar. Ali tem muita coisa que a gente precisa aprender a usar. E eu, como fui aluna do Gaspari durante muito tempo, eu aprendi muito sobre isso. E muito do que eu estou falando aqui tem a ver com Jung, psicologia junguiana. Ele falou muito sobre a sombra, né? E o arquétipo do tarô, que traz o diabo, também nos mostra muito sobre essa questão das nossas sombras. Aquilo que fica aqui, entalado na nossa goela, e é daqui para baixo, a gente nunca verbaliza, a gente raciocina antes de deixar sair, e quando a gente está no nosso próprio controle, a gente não deixa sair. A gente só quer virtudes, qualidades elevadas, a gente só quer exalar bondade, compaixão, criatividade, amor ao próximo, capacidade de se conectar, fraternidade. Nosso melhor, todo mundo quer ser isso, mas nós não somos só isso. A gente tem um ladinho, né, com aspectos reprimidos da nossa própria psique. Então, os medos, as inseguranças, aqueles desejos inconfessáveis ocultos, raiva, trauma, instinto, inveja, orgulho. E a gente não aceita e a gente esconde. Só que eles não vão embora. É o nosso lado oculto da nossa personalidade. E cada vez que a gente encobre, esconde, ele se torna mais forte, mais forte, mais forte. E eles atuam sobre nós, principalmente quando a gente está para conquistar alguma coisa, quando a gente está para dar um passo, né? Quando a gente realmente está para subir um degrau. É quando a gente é testado pelas nossas próprias sombras. Não é o diabo externo, não é ninguém que vem do inferno para nos testar. As nossas sombras, o nosso lado oculto. Nosso lado oculto.
Quando você olha para os seus erros, para as suas falhas, as suas mágoas e consegue transformar isso em, não vou dizer aliado, mas um aprendizado. Você começa a entender como você funciona. Quando você dá ouvido para o ladinho que está falando sim, quando você dá ouvido para o ladinho que você sabe que está falando não, mas às vezes você cai em tentação. Quando você entende esse momento do cair em tentação, quando é que eu abro as portas para eu errar? Aí você começa a mudar o jogo, mas enquanto você nega, você se torna palco da sombra nos momentos de fraqueza. E nos momentos que você está comemorando uma vitória sem olhar para esse lado, é a hora que elas, né, as sombras, esses lados, esses eus ocultos, eles vão emergir. Porque a gente abriu a mão do controle. Tem frases muito significativas que explicam esses momentos, né? A gente está comemorando uma vitória e esquece de olhar que já está nascendo uma erva daninha ali no nosso jardim, né? E é assim, é exatamente nos momentos de distração. Quando a gente está comemorando, a gente se distrai. Quando a gente está muito triste, a gente se distrai. Quando a gente recebe um não, a gente se distrai. Quando a gente sente inveja do outro, ou quando a gente se incomoda com o comportamento da outra pessoa que está fazendo alguma coisa que a gente não tem, alguma coisa que a gente não faz, alguma coisa que a nossa sombra começa a cutucar a gente, porque era pra gente também estar fazendo aquilo. Alguma coisa no traço daquela personalidade incomoda a gente, não, que a gente tem que falar alguma coisa, a gente até controla, mas às vezes até nossa cara entrega que tem alguma coisa se passando dentro da gente naquele momento que a gente viu e a gente não aguentou, né? Então tudo isso são coisas que a gente tem que olhar. Pode se tornar grandes aliados quando a gente aprende a lidar. Mas é uma vida de aprendizado. Uma vida de aprendizado para a gente aprender a se conhecer, aprender, né, através de muito autoanálise, o que está aí realmente por trás das nossas atitudes. É uma vida tentando lidar com isso, uma vida tentando lidar com o nosso próprio eu. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas eu já fiz tanto, por que as coisas não aconteceram do jeito que a gente quer? Porque às vezes na hora da prova, na hora do teste, na hora que a gente vai pegar a nossa medalha de honra, é a hora que a gente dá vazão a este traço da personalidade sombra. É o medo da autoridade, é o incômodo que a gente sente. Na hora, nosso cérebro começa a fazer links com coisas que a gente não tem consciência. Só que ao invés da gente se incomodar, que a gente não conseguiu algo, que a gente deu para trás, que a gente recaiu no vício, a gente fez o que a gente não devia, às vezes a gente começa a brigar com todo mundo em volta que está nos criticando, nos apontando que a gente falhou. A gente fica muito bravo, né, com comentários depois de uma falha, depois de não. A gente perde a oportunidade de caçar nesta hora que emergiu a ponta do iceberg da nossa sombra, entendeu? É uma oportunidade. Quando você aprende a se trabalhar, você vê, né, cada ponta de iceberg que sobe. Nossa, aquele dia eu perdi totalmente a cabeça, fiz o que eu não queria, falei o que eu não queria, o que eu não deveria. O ser humano, geralmente, ele se perde, ele se condena, ele fica com depressão, ele não quer sair do quarto. Ele tem que aprender através do terapeuta. Por isso que o terapeuta ajuda e vai falar, pera, vamos analisar tudo nesse cenário. O que aconteceu antes? 10 minutos antes de você perder a cabeça. 10 minutos antes de você ter essa queda. 10 minutos antes de você falhar na sua prova. O que aconteceu? Aí está um grandíssimo aprendizado, uma oportunidade. A hora que você parar de espernear, parar de se condenar, parar de xingar todo mundo e querer que todo mundo fique de boca fechada porque você cometeu um erro, você não admite ser apontado, ridicularizado. A hora que você parar com todos esses ataques de criança, você vai olhar para o que interessa e você vai começar a mudar
a sua forma de reagir antes, durante e depois desses momentos, porque todos nós vamos passar por isso. E não é uma fada madrinha, Jesus, oração, Maria Padilha que vai tirar a gente dessa situação. A gente veio para isso. A gente veio para consertar nossos destinos. E eles vão colocar a gente de frente para tudo isso, para que a gente realmente tenha oportunidade. Isso é uma oportunidade, só que a gente precisa entender. A gente precisa amadurecer a forma como a gente age diante dessas questões.